Eu sou a Maria Luísa, eu tenho 30 anos, eu sou alta, morena, jambo, tenho cabelo grande, eu tô com uma calça jeans, uma blusa social listradinha e tênis e tô aqui super feliz de estar conversando com vocês hoje. Eu gosto muito de escrever, então eu vim para essa área da comunicação por conta da escrita. Muitas vezes as pessoas me perguntavam assim, qual que é seu dom, qual que é o seu dom? E eu achava que eu não tinha um dom. E aí quando eu entrei na faculdade, entrei no mercado de trabalho, eu fui entender que escrever também é um dom, né? Visto várias outras pessoas que eu convivi, etc. E hoje o que eu faço no meu trabalho também me mostra que a gente tem um dom de persuadir, né, de tocar as pessoas, de conversar com as pessoas em nome de muitas marcas. E os meus interesses, eles giram muito em torno da questão da arte, assim, eu gosto muito de acompanhar movimentos artísticos diferentes, até para me atualizar no meio profissional também, para poder trazer um pouco disso para as campanhas, para o meu trabalho em si. Eu gosto muito de ler, gosto de sair, tomar uma cervejinha, óbvio. Eu sempre fui muito falante, desde criança. Eu acho que todos nós que estamos aqui na comunicação, né, a mãe já foi chamada pelo menos uma vez ali no colégio para poder falar que ficava conversando muito na aula, fazendo alguns movimentos ali de papinho, de conversa, enfim, já tomei várias ocorrências por causa disso. E eu acho que isso me trouxe para a comunicação, né? Embora eu seja uma pessoa um pouco tímida, quando me dão abertura, eu falo demais. E aí eu fui moldando o meu trabalho para esse lado, né? Minha carreira profissional para esse lado. A minha jornada na comunicação foi muito louca. Eu comecei, tinha feito 6 meses de publicidade e propaganda lá no inicinho, antes de ter passado na UFMG, na PUC. E aí eu tive uma visão muito legal em termos de estrutura de laboratório, de estrutura de prédio e tudo mais, e aí eu caí na UFMG. Eu nunca vou esquecer que no primeiro dia de todos, eu tinha aula no CAD 2, porque eu achava que o meu curso era na Fafiche, maravilhoso. Cheguei lá na Fafiche com a minha mochilinha, e a minha aula era no CAD 2, e eu nem sabia o que era CAD 2, e não tinha ninguém pra me ajudar. E aí eu falei, meu Deus, acho que a minha formação vai ser assim. Sentei num canto, comecei a chorar. Depois eu pensei, não, o que é isso, gente? Eu sou comunicadora, eu tenho que levantar daqui, achar o CAD 2, enfim, achei. Mas aí foi uma jornada um pouco turbulenta no início, até me acostumar com a faculdade em si. Porque, assim, eu via colegas ainda na PUC aprendendo muito questões práticas, indo a mão na massa mesmo, e na UFMG a gente estudando muito texto, aprendendo muita teoria, e aí eu pensava, meu Deus, aquela questão da ansiedade mesmo, eu pensava, meu Deus, que horas que eu vou começar a aprender o que o pessoal já está aprendendo, nossa, quando eu for para o mercado de trabalho, meus amigos vão estar anos-luz na minha frente, enfim, mas deu tudo certo. Eu fui aprendendo aos poucos, né, assim, eu acredito que eu aprendi demais com todos os textos que eu li. Eu gosto muito hoje em dia de entender o tanto que a parte teórica me ajuda em qualquer área que eu vá aplicar hoje dentro do meu trabalho, porque, assim, a teoria a gente não esquece. Então, as mídias mudam, as formas de comunicar mudam, assim, os meios de comunicar mudam, mas a teoria ali é mais ou menos a mesma. Então, você sabendo a teoria, você consegue aplicar ali na prática. Então, assim, foi uma jornada um pouco conturbada, mas deu tudo certo. Eu fiz muito curso fora também, assim, curso online. Eu peguei muito uma fase de transição das empresas começarem a se posicionar no digital. Então, eu me lembro de fazer curso externo de mídias sociais, coisa que eu acredito que hoje vocês, assim, é tudo muito óbvio para vocês, né? Assim, ali naquela época não, ali naquela época a gente entendia como construir uma propaganda para TV, uma propaganda para rádio, mas a gente estava precisando entender, porque já tinha 1 milhão de estudos, né, sobre o comportamento de consumo, tipo assim, você quer falar com uma mulher de 30 anos, toma aqui o horário que essa mulher assiste a TV, toma aqui o horário que essa mulher escuta a rádio, e aí você escolhia suas inserções, construía a comunicação em cima daquilo e boa. Com a mídia social, não tem mais uma jornada assim linear, né? A gente tá ali com a informação na mão o tempo inteiro. Então eu peguei toda essa transição. Bom, durante a minha graduação, eu consegui participar de um projeto extracurricular bem legal, que hoje me fez questionar muito até um possível mestrado em relação a isso, que me trouxe muito a questão de comportamento de consumo, assim. Eu tinha um professor que ele
dava aula de pesquisa de mercado e aí ele explicou o tanto que ele precisa entender como as pessoas se comportam, como as pessoas vivem, o que elas fazem, o que elas gostam, para poder sugerir comunicações eficazes, né? Então, foi um projeto que me fez entender a necessidade de me colocar no lugar do outro para me fazer entendida pelo outro. Eu acho que muitas vezes a gente vê ali comunicação que não conversa com o público. Às vezes a gente vê uma propaganda, assim, sei lá, às vezes racista, uma propaganda extremamente escrota, com o perdão da palavra, que a gente pensa, tipo assim, pô, mas não tinha ninguém do setor ali que olhou e falou, tipo, isso tá tudo muito errado, calma, volta, isso aqui a gente não tá comunicando de um jeito legal. Então essa questão desse projeto extracurricular voltada para pesquisa de mercado, para comportamento de consumo que eu fiz, me ensinou a ter, assim, empatia mesmo, de entender o que o outro vive para eu poder falar para o outro que o que eu tô oferecendo para ele é necessário ali dentro da rotina dele. Né, eu falo empatia, mas parece que eu tô floreando aqui um pouco, né? Porque a gente quer vender, no fim das contas, né? A gente trabalha com marcas que a gente precisa entregar resultados o tempo inteiro. Mas eu sempre falo que se a gente não pensar no outro, se a gente não se colocar no lugar do outro, entender qual que é a realidade, a fala e etc., o convívio dele, a gente não consegue comunicar de forma eficaz. A gente não consegue atingir um número maior de pessoas ali. Então, hoje eu sinto que eu preciso aprender mais sobre isso, porque o comportamento dessas pessoas está mudando muito, né? A gente está aí conversando com vocês, que são de um cenário pós-pandêmico, aí vocês estão começando a estudar depois da pandemia, então já mudou tudo de novo, e aí eu acho que assim, foi o que mais transformou a minha carreira até então. Vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória no mercado de trabalho até onde eu cheguei, para poder falar um pouco dos percalços que eu tive por aí. Assim, a gente sai da faculdade, por mais que você faça um estágio aqui, um projeto de extensão ali, a gente sai da faculdade muito perdido, porque você pensa, poxa, eu preciso colocar tudo que eu aprendi em prática e fazer isso virar dinheiro, né? Porque ninguém vive sem dinheiro. E aí, quando você pensa que você precisa colocar tudo que você aprendeu em prática, você se vê com uma soma de zero na cabeça. Você fala, eu não sei nada. E aí você começa a se aplicar para várias vagas malucas que aparecem para você. Tipo, no meu caso, eu sabia que eu gostava de escrever, que eu gostava da parte de roteirização ali, da parte de estratégia, de pensar e desenhar a campanha. E já trabalhei até da parte, tipo assim, de produção, mão na massa. Tive que aprender a editar vídeos sem saber, sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Então, assim, os percalços que eu tive foram muito de não entender o que eu queria e de meio que topar qualquer coisa, porque eu pensava, eu preciso aprender. Então, como eu vim também de uma formação mais teórica, e aí eu tinha 1000 ideias, eu pensava, sei lá o que eu sou boa na prática, sabe? Então, assim, às vezes um amigo, eu tava numa empresa, aí passava um ano, eu pensava, putz, eu não sei, isso aqui não tá legal. Aí um amigo chamava pra ir pra uma agência, aí do nada na agência eu era social media da agência. Hoje eu sei que eu não gosto, então, assim, daqui pra frente é um trabalho que eu não aceitaria. Enfim, então foi o fato de querer fazer tudo, de querer me encontrar no mercado de trabalho e me colocar em cargos, em funções que não eram pra mim. Então, eu não me sentia completa, eu talvez não entregava um resultado bom. Hoje eu paro pra pensar, eu falo, meu Deus do céu, como que alguém comprou essa ideia aqui? E assim, eu já passei por agência, eu já passei por marketing político, então eu já fui assessora de comunicação de político, já fiz campanha política, eu já fiz 1 milhão de coisas que eu penso, eu só podia estar ficando doida mesmo, mas foi muito bom, porque eu cheguei aqui com muita segurança do que eu faço hoje. Eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma assessoria de marketing. A gente não gosta de falar que é agência, porque a agência, ela põe muito a mão na massa ali pro cliente, né? Se a gente pegar, assim, os modelos de agência mais tradicionais que a gente tem, é aquele modelo que vai ali, que entende a campanha, pensa a campanha, roteiriza a campanha, faz a estratégia, grava a campanha, faz assim, de um mundo. Hoje a gente é assessoria, por quê? Porque a gente às vezes está ali para poder ser um braço do próprio setor de marketing e de comunicação que existe na empresa. Então a gente tem umas empresas maiores, a gente atende umas empresas maiores hoje, que a gente consegue assessorar eles e completar o marketing, mas também a gente atende empresas pequenas que, se eu
virar pra pessoa e falar, tipo assim, olha, eu preciso de verba pra poder botar quatro atores aqui, pegar o pessoal da gravação e etc, o cara vai falar pra mim, querida, você tá ficando louca. Então, assim, a gente constrói ali pensa a campanha, desenha a campanha, constrói os roteiros e joga pro cliente fazer. Então, a gente tem um trabalho muito a quatro mãos, sabe? A gente ajuda a construir o processo, mas também joga para o cliente auxiliar. Hoje, nessa empresa, eu sou estrategista, né, ali de marketing. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque a gente vê muito guru de internet hoje que fala, eu vou fazer, tipo, estratégia para sua empresa decolar. Não, eu gosto de fazer estratégia de comunicação. Eu sou aquela pessoa que eu vou ali, que eu entendo o público que conversa direto com aquela empresa, eu entendo o público que pode conversar com aquela empresa também, eu consigo desenhar esse perfil e pensar a comunicação voltada para ele, quais canais a gente vai utilizar, quais tipos de campanha faz sentido a gente fazer, e eu também faço a parte de copy, né? Então aí eu consegui juntar um dom, assim, né, que eu tinha ali desde a infância, que eu demorei a descobrir, que é a escrita. Então eu trabalho com todo esse processo de estratégia, com todo esse processo de construção de uma campanha, e aí eu também escrevo tanto os roteiros quanto assim as frases quando é uma campanha que tem lettering ou algo do tipo, pra gente ter uma comunicação mais persuasiva, porque é o que a gente sempre fala, que no fim das contas o objetivo é realmente converter, né? Eu falei aí algumas outras vezes que o objetivo era vender. Hoje a gente tem marcas, eu trabalho com marcas que na real, assim, o serviço que eu presto para elas não é nem de venda. Eu não preciso chegar no fim do mês e falar, olha, eu te entreguei X vendas do YouTube, X vendas X leads, né, do YouTube, do Google, do Meta, enfim, não. São campanhas que estão querendo se aproximar dos seus clientes, porque elas entenderam que o que vende hoje é o conteúdo, a confiança. Então, assim, eu trabalho bem nessa frente de realmente fazer a copy, que é o que eu gosto bastante. Bom, eu vejo que a publicidade e propaganda, ela teve muitas mudanças desde o tempo em que eu formei. Assim, eu formei e na época, durante a faculdade, a gente fazia muito spot para rádio, a gente fazia carro de som, a gente fazia propaganda de TV mesmo. E eu acho que a principal mudança hoje foram os meios realmente de comunicação, porque a gente entende que até a nossa vozinha que vê TV também está no social, né? Está no online. Então, talvez seja melhor conversar com ela ali no online do que pagar muito caro numa propaganda de TV, porque uma propaganda de TV é muito cara, né? Então, assim, eu vejo que a publicidade hoje, ela, com o digital, ela deu muito mais oportunidade de crescimento e venda para as pequenas e médias empresas, coisa que a gente não via antes ali no mercado mais fechado da mídia tradicional. O maior desafio que eu já vivi, assim, os maiores desafios que eu já vivi produzindo conteúdo são os nichos dos clientes, porque eu já atendi cliente maluco demais, com nicho muito doido. Eu já tive cliente que a gente precisava promover uma marca de sex cam. Na época que eu trabalhava numa agência, isso em 2017. Assim, né, as meninas ficavam ali conversando com as pessoas e, assim, na webcam, né, não tinha nada de nudez, nem de nada, mas, assim, era um serviço, de certa forma, íntimo e a gente tinha que vender isso. Então, você pensa, você ali no auge da sua formação, mulher e tal, pensando, tipo, porcaria, nossa, o cara tá querendo, tipo, pedindo nude pra mulher, sabe? Trabalhar com isso era muito difícil pra mim. Eu, assim, né, tava na equipe, não podia fazer nada, eu tinha que trabalhar. Então, os desafios foram os nichos que eu fui encontrando no caminho. Porque tem hora que a mente não vai, não adianta. Tipo, você pensa assim, pô, isso não vai sair de forma alguma. E aí eu sempre gosto de dar um tempo, assim. Eu sempre fui uma pessoa que deixei tudo para a última hora, mas na comunicação a gente não consegue deixar tudo para a última hora, porque você depende de N pessoas que vão estar ao seu redor, você depende de aprovação do seu cliente, então se você deixar para a última hora, você não consegue entregar a sua campanha, não adianta. E aí eu tomava um tempo maior para entender aquilo. Eu sempre brinco que eu falo, não, tô precisando tomar uma água, que eu devo estar desidratada, porque nem pensar eu tô conseguindo. Vou fazer outra coisa, ocupar minha mente com outra coisa, para depois, quando eu estiver um pouco mais tranquila, eu conseguir pensar naquilo. E aí eu dou uma pesquisada muito grande e entrego. Pode ter sido o melhor conteúdo da minha vida? Não, com certeza não, mas aí a gente entrega, né? É o jeito. E é isso.
Foi muito tranquila. Daqui até aqui eu tô suada. Mentira. Achei perfeito. Que ótimo. Tô suada. Credo, tomar uma água. Vou ter que pensar. Gente, vocês me pegaram. Tô suada. Essa, pesadíssimo. O cliente pediu um conteúdo e seu time de mídia produziu, mas o cliente volta atrás e muda tudo. Seu tempo de entrega está extremamente apertado e esse cliente é muito grande, é um cliente muito importante. Você tenta dar uma contornada no time para passar a demanda na frente, contando com a boa e velha amizade? Com certeza. Já não faço isso todo santo dia, gente. Cliente dá a bomba o tempo inteiro em campanha e ele aprovou, tá? Ele aprovou a campanha inteira. Quando ela tá prontinha, ele fala pra você assim, mas não é isso que eu queria, não. E aí você pensa, putz, então já. Sim, a resposta é já. Seu time come mosca e esquece de colocar saldo para as campanhas no final de semana. Mas Super. as vendas se mantêm como esperado. Passa pro superior. Cara, passo. Porque eu acho melhor passar, assim. E a gente até entender por que continuou com a venda desse jeito se não tinha verba, entendeu? Passo. Um conteúdo é postado errado nas mídias de um cliente e acaba sem legenda. A opção seria arquivar. Já fez ou jamais faria? Olha, eu vou falar jamais faria porque eu excluiria e postaria de novo. Eu não arquivaria, não. Porque o cliente vai encher o saco se você arquivar. Ele vai falar, cadê meu post? Melhor você apagar e postar lá e ele fica em paz. Um colega de trabalho sugeriu várias alterações em conteúdos que você produziu, mesmo ele não sendo na área e não tendo experiência no assunto que você está falando. Você leva em consideração e realiza as alterações? Já fez ou jamais faria? Já fiz, mas não gostaria de ter feito. Mas é bom escutar outra pessoa, às vezes, porque por mais chata que a pessoa seja, às vezes ela te dá uma ideia que você pensa, vale a pena. Você cria uma campanha para o Halloween, mas a sua ideia não é aprovada para o time porque é muito divertida, muito descontraída. No dia seguinte, essa mesma ideia é vinculada para uma marca internacional. Você fala com o pessoal e dá uma esfregada? Já fez ou jamais? Deixa eu falar. Já fiz, super varia e, nossa, super. Não com campanha internacional, mas enfim, uma boa ideia. Se não passar, depois eu jogo na cara. E é isso.